Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal Revelação de Deus para mais um vídeo. Se você é novo e ainda não me conhece, meu nome é Walter, seja bem-vindo a este canal. Se for novo, amado, inscreva-se, ative o sininho para sempre receber os nossos vídeos, deixe o seu like se gostar e compartilhe este vídeo para alertar mais uma pessoa. Hoje temos mais um vídeo tremendo, amado. Eu peço que você assista este vídeo até o final. É um pouco longo, mas o que esta irmã vai falar, querido, é muito forte. Muitas máscaras, queridos, vão cair. Muitas já têm caído. Nós estamos vendo o que está acontecendo hoje em dia. Mas muitas ainda irão cair. Deus fala, querido, que vai começar pelo altar dele. Vai começar pela sua casa. Muitas máscaras estão começando a cair. E a palavra que a irmã vai dizer, querido, é forte, é tremenda, vem se cumprindo a cada dia e vai se cumprir mais e mais. Peço que você assista, ouça com atenção, pois é muito forte. Lembrando que você tiver algo da parte do Senhor, algum sonho, algo que Deus te revelou, envia para nós que estaremos postando aqui no nosso canal. O WhatsApp vai estar na descrição do vídeo, amém? Veja o vídeo, que Deus te abençoe e até o próximo. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou a missionária Marisa Naline, moro na cidade de Aparecida, Taboado, Mato Grosso do Sul. Gostaria de estar passando para os amados irmãos um arrebatamento que eu tive em 24 de março de 2018. Nós já estamos em agosto de 2020 e gostaria de estar passando para os irmãos. Os irmãos podem até questionar, falar o porquê só agora eu estar passando para os irmãos. Mas eu quero dizer para vocês que na época, em 2018, eu passei para a igreja, passei para os irmãos, que foi assim, um arrebatamento, foi muito forte, e que sirva de alerta, que o Senhor venha alertar a sua igreja, que o Senhor venha falar com a sua igreja, que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, Deus não deixa nada sem antes avisar os seus. Então que esse arrebatamento que eu tive sirva para você, sirva para nós como um alerta de Deus para nossas vidas. Amém? Foi assim, irmãos. Eu estava orando de madrugada, era mais ou menos 00:30, e naquela oração, eu senti muito a presença do Senhor. Eu senti que naquela noite estava sendo assim uma oração diferente. Me alegrei muito na presença do Senhor, mas muito mesmo. E de repente é como se eu fosse tomado por um sono profundo. Deus me fizesse adormecer e eu já não estava mais no meu quarto, já não estava mais ali de joelho orando, eu já me via numa estrada de terra. É como se eu fosse num sítio, numa fazenda, eu visse uma estrada de terra e eu começasse a caminhar naquela estrada de terra. E aquela estrada não tinha fim. Eu olhava assim, ela não tinha fim, aquela estrada de terra. E eu fui caminhando, e quando assim eu estava andando uma certa distância naquela estrada de terra, eu já olhei do meu lado direito, eu já via uma cerca. Sabe essas cercas de arame farpado que tem muito em sítio, em fazenda também? Eu já via essa cerca de arame farpado, e do lado da cerca, assim, do lado da cerca, eu já via um enorme pomar. E nisso eu parei. Quando eu vi aquela cerca e vi o pomar, eu parei. E comecei a olhar, a contemplar aquele pomar, que ele era muito, mas muito lindo. Lindo, mas lindo mesmo aquele pomar. Aí o que eu fiz? Eu cheguei mais perto daquela cerca e
ultrapassei aquela cerca e fui caminhar dentro daquele pomar. E comecei a caminhar dentro daquele pomar. É como se Deus me tirasse daquela estrada que eu estava caminhando, eu passasse a cerca e entrava dentro daquele pomar e começava a caminhar dentro daquele pomar. E sabe quando uma pessoa começa a olhar assim, olhava assim, começava a olhar as árvores, olhar os pés de fruta, eu olhava um, eu olhava outro. Irmãos, pensa numas frutas lindas, todas perfeitas, não tinha um pé que tinha uma fruta com defeito, estavam todos perfeitos, todos assim, lindos, lindos, lindos. E não era só um tipo de fruta, era tudo que você imagina de pés de fruta tinha naquele pomar. E o pomar também não tinha fim. Era enorme, 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 que a minha vista assim, ó, não alcançava o final daquele pomar. E todos estavam carregados de frutas. E todas maduras, todas. Não tinha uma fruta verde. Olha que coisa interessante, olha que coisa mais linda. E eu ali caminhando no meio daqueles pés de fruta, e eu fui caminhando e contemplando aquelas frutas lindas, todas maduras. Aí de repente, irmãos, eu comecei a ouvir um barulho de um vento. Sabe quando vai formar um tempo de chuva assim, começa a vir aquele zumbido de um vento? Eu comecei a ouvir aquele barulho de um vento. Aí eu comecei a olhar assim para trás, para frente, do lado, para procurar de onde que estava vindo aquele barulho daquele vento. E, de repente, quando eu olho assim do lado daquela cerca, que eu olhei, já lá longe, bem longe mesmo, é como se fosse um sítio, tivesse aquele pasto. Eu olhei assim bem longe e eu avistei um furacão, um redemoinho, tipo um redemoinho que vinha vindo. Ele estava assim, um redemoinho, eu vou até dizer um furacão mesmo, porque era tão grande, tão enorme. Ele subiu aquele funil dele, ele estava tão alto que ele chegava quase a alcançar o céu, de tão alto que ele estava. Ele estava assim, aquele funil. Mas o furacão era muito grande, não era aqueles redemoinhos normal que você vê se formasse, não, era muito grande, aquele funil dele enorme, que sumia também de vista, sumia, e quando eu vi aquele furacão, eu fiquei assim, tipo assim, paralisada, e eu lá dentro daquele pomar. Mas Deus permitiu que, mesmo estando dentro daquele pomar, Ele permitiu que eu visse aquele furacão se aproximando. E aquele furacão vinha vindo, vinha lambendo. Tudo que ele via pela frente, ele vinha lambendo. Vinha. E eu ali, parada, olhando. Mas quando, irmãos, aquele furacão chegou perto daquela cerca, ele não ultrapassou a cerca e veio dentro do furacão, dentro do pomar. E eu ali olhando. E o vento daquele furacão não me atingia. Não me atingia e não atingia também o pomar. Ele ficou parado naquela cerca, aquele furacão assim, aquele barulho, e eu escutava aquele barulho daquele vento, sabe quando você escuta aquele barulho forte daquele vento, só que ele estava liberando a cerca, e eu dentro daquele pomar, e nada em mim acontecia, e nada também no pomar. E eu fiquei contemplando assim, parada, nem um fiozinho do meu cabelo se movia, nem um fiozinho, nada. E eu, quando de repente, que eu estava assim extasiada, que eu estava assim, que eu fiquei assim tipo paralisada olhando aquele furacão, eu já olhei para o pomar, todos os pés de frutos começaram a balançar. Todos, não ficou um sem balançar. Aqueles galhos
chegar a fazer aquele barulho dos galhos batendo um no outro, que aqueles galhos chegavam quase a relar no chão, de tanto que foi forte aquele vento que começou a atingir aquele pomar. E os galhos começou a balançar, só que eu ali no meio não acontecia nada comigo, nada. Eu fiquei parada no meio olhando, eu fiquei só olhando. E aqueles galhos começou a balançar, e aquelas frutas começaram a cair. Todas começaram a cair. Começou a cair uma árvore ali, uma árvore aqui, todos. E começou a cair aqueles frutos que eu escutava, o estralo daqueles frutos caindo no chão. Só que quando eles caíam, irmãos, aqueles frutos que estavam lindos, perfeitos, sem uma manchinha, sem um defeitinho, que eu olhava assim, que eu falava, meu Deus, que fruta linda, que fruta perfeita, que não tem um defeitinho. Quando ela caía no chão, ela estava podre. Elas estavam podres, todos os pés, quando caía a fruta no chão, elas estavam podres. E quando eu comecei assim a olhar aqueles pés de fruto, aqueles frutos caindo podre no chão, eu levei minha mão assim na cabeça, como se eu tivesse admirada de ver que aquelas frutas que estavam tão lindas e caía no chão, estavam podres. Eu escutei uma voz que eu creio que é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, que bradou naquele momento e falou assim: eu vou começar a derrubar os frutos. Eu vou começar a derrubar os frutos podres e vou começar pela minha igreja. Eu vou começar pelo altar. Eu vou começar a derrubar os frutos podres. A máscara de muitos vai cair. Não clames por misericórdia, que é necessário acontecer. É necessário, não clames por misericórdia quando os frutos começarem a cair. Vou começar pelo meu altar. Irmãos, quando eu ouvi essa voz, quando eu ouvi que aquela voz bradou, era uma voz tão forte, uma voz eu não sei descrever, uma voz assim poderosa. Eu peguei, pus minhas duas mãos na cabeça e caí por terra, que eu chorava desesperadamente, e eu queria tampar meus ouvidos assim para mim não escutar aquela voz, que era uma voz muito forte, muito potente, aquela voz assim que eu tampava meus dois ouvidos e caí com meu rosto em terra. E eu comecei a chorar, e eu comecei a questionar, e eu falava assim: Deus, meu Deus, como? Porque, irmãos, eu senti uma dor tão grande, é como se eu assim, meu Deus, uma dor, como se fosse uma dor que eu chorava pela igreja. Eu não sabia o que ia acontecer nas igrejas, eu não sabia o que ia acontecer nas nossas igrejas, e aquela voz falava: não clames por misericórdia. É necessário acontecer. Eu vou começar a derrubar os frutos podres. A máscara de muitos vai cair. A máscara de muitos vai cair. Não clames por misericórdia. E quanto mais aquela voz falava comigo, mais eu chorava. E eu falava assim: Deus, como que nós não vamos clamar? Como que a igreja do Senhor não vai clamar por misericórdia? O que vai acontecer? E aquela voz falava: não clames por misericórdia, que é necessário acontecer. É necessário acontecer. O fruto podre vai cair, a máscara vai cair. E eu vou começar pelo meu altar. Irmãos, e disse: eu despertei. Quando eu despertei, eu estava também
com meu rosto em terra no meu quarto, chorando, chorando, chorando desesperadamente, que eu não tinha forças para levantar do chão. Com muito sacrifício eu consegui levantar e sentar na cama, que eu chorava, aí que eu chorei mesmo, aí que eu chorei mesmo. É como se eu estivesse ali dentro daquele pomar e vendo aqueles frutos cair no chão. E eu comecei a chorar, e eu falava, meu Deus, o que vai acontecer com nossas igrejas? O que o Senhor vai fazer com as nossas igrejas? Porque ali o Senhor falava que o Senhor ia derrubar os frutos podres, que a máscara de muitos ia cair, e o que vai ser de nós? E o Senhor falou que não era para clamar por misericórdia. Irmãos, eu fiquei, acho que mais de semana, assim, aflita, em espírito, pensando o que ia acontecer com nossas igrejas. Então eu estou passando para a igreja do Senhor. Esse arrebatamento que o Senhor me passou, que foi muito forte, foi muito forte. Foi em 24 de março de 2018. Nós estamos em agosto de 2020. Mas se Deus está permitindo eu passar isso agora para a igreja do Senhor Jesus, que nós viemos a consertar o nosso altar, que nós colocamos o nosso altar em ordem, né? Porque ali o Senhor estava dizendo que ia começar pelo altar, que ele ia começar pelo meu altar, ele falava. E o altar, eu creio que muitas vezes nós falamos altar, nós achamos que é só os pastores que estão lá em cima, né? Mas todos nós, eu creio que todos nós somos altares diante do Deus Todo-Poderoso. Então que você, que nós viemos a consertar o nosso altar, né? Nós viemos a consertar o nosso altar. Amém? Que fique esse arrebatamento para você, que sirva de alento, de alerta para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor a todos, irmãos.